Olá, estamos na 51ª convenção da Conib e o tema do nosso painel é Fake News e Discurso de Ódio, como identificá-los e mitigá-los. Muito prazer, meu nome é Rony Weinzoff, sou advogado, professor e árbitro especializado em Direito Digital e Proteção de Dados e secretário da Confederação Israelita do Brasil, e terei a honra de mediar esse painel muito relevante de um tema tão atual que conta com as ilustres presenças dos deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni, autores na Câmara dos Deputados do projeto de lei que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e do professor Ricardo Campos, diretamente de Frankfurt, na Alemanha. A deputada Tabata Amaral cresceu na Vila Missionária, na periferia de São Paulo. No ensino médio, representou o Brasil em 5 Olimpíadas Internacionais de Ciências. Formou-se em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa integral. É ativista pela educação, colunista da Folha de São Paulo e cofundadora do Projeto VOA e dos movimentos Mapa Educação, Acredito e Vamos Juntas. Em 2018, aos 24 anos, foi a 6ª deputada federal mais votada de São Paulo e a 2ª mulher mais votada do Brasil. Em seu primeiro ano de mandato, recebeu o prêmio Congresso em Foco de melhor deputada. Foi eleita também uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. Deputada Tabata, é um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Rony. Uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Também deputado federal, Felipe Rigoni é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e foi eleito em 2018 o primeiro deputado federal cego da história da Câmara dos Deputados. É cofundador do Movimento Acredito e líder do Renova Brasil. Boa tarde, deputado Felipe Rigoni. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com todo mundo. Legal. E, finalmente, o professor Ricardo Campos é docente assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Goethe, em Frankfurt. Leciona sobre temas ligados à tecnologia dos novos meios de informação e direito regulatório. É diretor do Instituto Legal Grounds for Privacy Design, LGPD. Participa ativamente do debate legislativo brasileiro sobre regulação de redes sociais, discurso de ódio e fake news no Congresso Nacional. Autor de diversas obras e artigos sobre o tema direito digital, proteção de dados, direito regulatório e direito constitucional. Queria dar boas-vindas também ao professor Ricardo Campos. Obrigado, Rony. É sempre um prazer estar com vocês e também com a deputada Tabata Amaral e o deputado Felipe Rigoni. Legal, obrigado. A dinâmica do painel será a seguinte: eu farei uma breve contextualização inicial de aproximadamente 5 minutos e depois cada um dos painelistas terão 10 minutos para suas considerações iniciais sobre o tema. Após, teremos aproximadamente 25 minutos de perguntas e respostas, visando deixar o debate bastante dinâmico. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso painel. A grande questão relacionada a discursos de ódio é que sopesar os limites da liberdade de expressão e o discurso de ódio é uma tarefa que é permanentemente complexa e demanda um contínuo esforço da comunidade jurídica global. Porém, não há como abdicarmos esforços nesta direção, maiormente considerando o momento atual diante do potencial lesivo exponencial motivado pelo ambiente digital. Em uma democracia, um dos pilares para os processos de tomada de decisão é a transparência em relação aos critérios utilizados pelo decisor. A ciência do cidadão sobre quais foram os critérios decisórios é uma garantia contra o arbítrio e a seletividade. É um instrumento poderoso para a fiscalização da coerência das nossas instituições públicas e privadas. E na medida que as plataformas digitais atingiram um nível em que são praticamente a infraestrutura pública de comunicação da sociedade, ou seja, são meios de comunicação em massa, há um interesse público em exigir delas uma absoluta transparência nos critérios de decisão, pois eles afetam a forma como a esfera pública agora é constituída. Há uma base privada na relação contratual com cada usuário, mas com esta dimensão pública diante do impacto em toda a população, o que se denomina efeito de rede comunicacional. Nesse sentido, todas as decisões das plataformas devem ser fundamentadas e transparentes, pois da mesma forma que as plataformas potencializam a liberdade de expressão, também podem ser omissas na mitigação e no combate ao discurso de ódio.
há inúmeras medidas que a gente pode pensar para mitigar os efeitos maléficos do discurso de ódio, como a limitação de alcance para algumas publicações e calibragem dos algoritmos, a vedação de utilização de contas inautênticas ou automatizadas para práticas nocivas, a disponibilização de ferramentas de aviso sobre a sensibilidade de conteúdos publicados, modelos transparentes de moderação de conteúdo com regras específicas a respeito de remoção expondo os critérios utilizados, dentre outras. Assim, o aprimoramento dos critérios de identificação de discurso de ódio é também uma forma de proteção à liberdade de expressão. Em uma sociedade que é preocupada com os efeitos maléficos do discurso de ódio, definir tais critérios permite mitigar a possibilidade de arbitrariedade do decisor, seja ele uma plataforma, ao remover ou não um conteúdo, ou um magistrado, ao condenar ou não uma conduta. O exame atento, cuidadoso e preciso do que pode ser caracterizado como discurso de ódio e como combatê-lo é, portanto, um esforço de proteção à liberdade de expressão e não ao seu combate. E por isso que esse trabalho é tão importante. Nesse sentido, a CONIB idealizou e apoiou uma robusta pesquisa realizada pela FGV Direito, a qual, com base em doutrina e jurisprudência nacional e internacional, visa aumentar o nível de maturidade para a identificação e avaliação do discurso de ódio, deixando um legado que pode ser utilizado de forma vasta, como pelas plataformas, em seus termos de uso, como forma de aplicar medidas em casos concretos, bem como pelo próprio Poder Judiciário. A referida pesquisa chegou à conclusão que discursos de ódio são manifestações que avaliam negativamente um grupo vulnerável ou um indivíduo enquanto membro de um grupo vulnerável, a fim de estabelecerem que ele é menos digno de direitos, oportunidades ou recursos do que outros grupos de indivíduos e, consequentemente, legitimar a prática de discriminação ou violência. E hoje nós temos a alegria de discutir esse assunto tão atual, sensível e relevante, como eu já disse, com o professor Ricardo Campos, que nos trará subsídios importantes da legislação alemã, denominada Network Enforcement Act, de 2017, que exige que determinadas plataformas mantenham procedimentos efetivos para processar reclamações sobre conteúdo ilegal e removê-los, e os deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral, também, como já dito, autores na Câmara dos Deputados do projeto de lei que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O deputado Rigoni comentará sobre a responsabilidade pela exclusão de conteúdo ou de contas de usuários pelo provedor de redes sociais, e a deputada Tabata sobre educação midiática e o contexto atual de desinformação. Então, abrimos esse painel com aproximadamente 10 minutos para o professor Ricardo Campos fazer suas considerações iniciais sobre essa legislação alemã e como essa nova legislação contribui ou não para o combate ao discurso de ódio. Professor Ricardo, a palavra está contigo. Eu agradeço aqui novamente a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, na pessoa do Rony Weinshoff, que é um dos principais advogados no Brasil na área do direito digital, já com algumas décadas, né, Rony? A gente não pode falar isso daqui para frente, mas algumas décadas de experiência. E para mim é uma honra também muito especial participar de um debate com dois deputados da nova geração, a deputada Tabata Amaral e o deputado Felipe Rigoni, que eu posso dizer, pelo menos no meu ambiente que eu vivo no Brasil de forma virtual, mas vivo até de forma até bem intensa, que eles tiveram um papel muito importante de ressignificar o papel da política depois que a política entrou numa crise, né, a partir de 2013, 2014 no Brasil. Então, eu queria só reforçar aqui o papel que vocês exercem nessa dimensão de ressignificação para a população positivamente do que é política e o que é fazer política. Então, para mim, é realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês. A fala inicial do Rony tocou dois pontos muito importantes na questão da regulação dos intermediários. Eu vou dividir minha fala num contexto em duas partes. No primeiro, um contexto geral do surgimento da responsabilidade dos intermediários, e depois, nos últimos 5 minutos, eu vou falar um pouco da lei alemã.
é interessante notar como surgiu a responsabilidade dos intermediários da internet. Ela surge nos Estados Unidos em 96 com um estatuto que chama CDA, Communication Decency Act, principalmente com a seção 230. E, na época, ficou muito difícil de lidar com esses novos serviços digitais, porque quem produzia conteúdo era terceiros, e não mais a organização dona do serviço digital, né? Então, houve nos Estados Unidos uma grande discussão, decisões contraditórias, e aí chegaram a um consenso de que necessitaria, para aquele primeiro ambiente, de uma lei que fomentasse a inovação. E o que essa lei, esse estatuto, principalmente na seção 230, fazia? Era um compromisso do Congresso com o setor econômico que falava, olha, a gente vai dar uma imunidade gigante para vocês, do ponto de vista legal, mas vocês vão fazer a moderação de conteúdo de forma privada. Então, o que o Rony falou no início se enquadra mais ou menos nesse contexto, de uma responsabilidade por imunidade que visa estimular a autorregulação, a própria regulação das empresas. Isso mudou um pouco em 98, quando o setor de direito autoral e propriedade intelectual percebe que um sistema de imunidade praticamente acaba com o direito de autor, na medida que qualquer um põe obras protegidas no meio digital sem ser responsabilizado, ou mesmo o serviço digital sem ter que tirar, acaba com o direito de autor. O setor se agrupa e passa no Congresso um estatuto 2 anos depois, que é o Millennium Copyright Act, que justamente diferencia dessa primeira, do CDA, da seção 230, dizendo que para conteúdos que tocam direito de autor e propriedade intelectual, tem que se exigir do serviço, do meio, né, da plataforma, que ela haja rapidamente, para evitar a violação de direitos. Então, o primeiro momento da internet foi construído por esse sistema bifurcado, que protege muito o direito de autor e desprotege, por exemplo, tudo que gira em torno de direito à personalidade, dignidade da pessoa humana e discurso de ódio. Esse sistema foi acolhido na Diretiva Europeia de 2000, e ela espelhava uma internet que era a internet 2.0, né? Que era aquela internet inicial que ela se fragmentava em muitos sites, né? Só que agora, né, a partir principalmente dos anos 2000, início dos anos 2000, meio dos anos 2000, ocorreu um movimento de plataformização da internet. E esse sistema de responsabilidade por imunidade entrou em crise, né, em que a plataforma ela própria faz a moderação de conteúdo de forma intransparente. Hoje, isso a gente pode falar aqui de alguns eventos como Cambridge Analytica, a eleição de 2016, Brexit, a eleição brasileira e vários outros contextos no mundo. De repente, ficou notável que os novos intermediários mediavam todo o fluxo de informação que passava na internet, né? E aí, principalmente na Europa, e aqui eu já vou começar a entrar na lei alemã, começou-se, principalmente a partir de 2013, a desenvolver, dentro da jurisprudência, institutos que responsabilizavam mais o meio, que até então era impensável, porque o meio era um amplificador da liberdade de expressão. Só que, de repente, o meio também passou um amplificador de massacres a minorias, né? Por ele ser imune e fazer a moderação de conteúdo, ou melhor, o gerenciamento da liberdade de expressão da população de forma privada e intransparente. Então, na Alemanha, isso se inicia com algumas decisões do Tribunal Federal, né, que colocava justamente o meio com uma maior responsabilidade. Por quê? Ele é que está na melhor posição de coibir a violação de direitos de terceiros, né? E a ideia da lei alemã surge justamente desse primeiro âmbito que colheu a experiência de 2013 a 2017 em sede jurisprudencial. E aí a Alemanha, que é muito ligada ao trauma da Segunda Guerra e também à causa judaica, né, colocando na sua Constituição, no seu primeiro artigo, a dignidade da pessoa humana enquanto inviolável, viu que esse sistema bifurcado, em que protegia direito de autor e não protegia discurso de ódio, minorias e dignidade da pessoa humana, viu que isso era totalmente incompatível com o atual
conjuntura da internet depois dela passar a ser plataformificada, né? Então, a lei alemã ela entra em vigor dia 1º de outubro de 2017. Ela foi principalmente encampada pelo atual ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, e ela visava justamente, aqui eu vou falar de alguns pontos dela, passar uma maior responsabilidade para o meio, né? Em que o meio ele tem que ele próprio fazer um sistema de compliance para lidar com reclamações dos usuários e ele próprio, o meio, a plataforma, excluir o que violar a lei e não jogar isso para o judiciário, porque o judiciário não consegue lidar com essa demanda. O judiciário ele fica numa segunda posição observando se aqueles padrões de apagamento, esse sistema de compliance, se ele está observando critérios ou parâmetros da liberdade de expressão. E na Alemanha isso é muito sintomático, porque aqui na Alemanha há uma previsão no Código Penal de que a negação do Holocausto, por exemplo, em público, ela é ilegal e ela é criminalizada. Então, de repente, houve, né, principalmente a partir dos anos 2000, uma intensiva migração da comunicação para a internet e o direito não conseguiu seguir atrás. Então, você tinha vários crimes sendo cometidos, né, de forma abrutalhada em muitos números, né, e principalmente ligada à questão do discurso de ódio. Então, a lei alemã vem justamente nesse sentido entrar, né, na questão da moderação do conteúdo, né, estabelecer, jogar isso para a plataforma, mas que ela também não só apague, mas cria um devido processo legal e diga como está pagando através de relatórios. E, com isso, o judiciário observa como esses padrões estão se desenvolvendo para ele dizer se pode ou não. Eu vou só falar agora aqui mais um minuto para ficar dentro do tempo e deixo o resto para a discussão. O que é importante na Alemanha, o que levou todo esse desenvolvimento diferente do mundo, que agora o mundo está caminhando para isso, até no Brasil, por exemplo, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estrutura a responsabilidade dos intermediários, que é ligado ao primeiro momento da internet, é hoje recurso de... objeto de recurso extraordinário no Supremo, com agora a abertura de audiência pública, da qual eu vou ter o prazer de participar também. E o Brasil, até agora, no artigo 19, era muito voltado também pelo fomento da moderação privada. Por quê? Quem quisesse tirar o conteúdo precisava de uma decisão judicial qualificada. E a plataforma, se quiser tirar, ela não precisa de nada e tira de forma intransparente. Então, o que entra justamente em crise no Brasil, e aqui eu volto então para a fala do Rony, é justamente essa intransparência no manejo de toda a liberdade de expressão da população, que, de repente, é mediada por novas infraestruturas que são privadas no início, mas tem uma dimensão pública que afeta justamente a formação da opinião pública e pode também levar, se não tiver uma constituição de uma nova responsabilidade, a externalidades negativas para minorias. Professor Ricardo, obrigado mais uma vez por nos brindar com essa abertura do painel tão relevante e traçar esse histórico. A gente tem uma amizade profunda. Agradeço também pelas palavras de carinho iniciais. E acho que é super relevante esse contexto histórico. E você finalizou trazendo um paralelo para o Brasil, né? Porque antes do Marco Civil de 2014, o Marco Civil da Internet, uma legislação de 2014, toda a jurisprudência, principalmente do STJ, ela era no sentido em que a partir do momento em que uma plataforma ela tem ciência de um potencial ato ilícito, ela tem que atuar diligentemente, né, para avaliar aquele tipo de conteúdo e, eventualmente, na dúvida entre liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana, teria que tomar medidas diligentes para remover, mesmo que previamente, em até 24 horas, aquele determinado conteúdo. Depois abrir contraditório, ampla defesa, etc., para avaliar.
E o que o Marco Civil da Internet estabeleceu no artigo 19, né, que você comentou, a partir de 2014, foi a ausência da responsabilidade das plataformas se ela eventualmente deixar de atuar, ou seja, o Marco Civil não impede das plataformas atuarem diligentemente, mas aquelas que eventualmente forem omissas, elas não podem ser responsabilizadas a não ser que haja uma ordem judicial, né? E a partir dali começaria a responsabilidade civil das plataformas. E também, só pegando um gancho que você comentou, né, da plataformização da internet, né? Acho que é um termo bastante importante, e me chamou muita atenção historicamente, depois do evento Cambridge Analytica, Facebook, quando o Mark Zuckerberg ele foi na Câmara dos Deputados e no Senado norte-americano, e lá nos Estados Unidos, né, a gente sabe que tem a primeira emenda norte-americana muito forte em termos de liberdade de expressão, e mesmo lá dentro do Congresso norte-americano, com a primeira emenda, os congressistas norte-americanos cobrando, né, a plataforma de tomar medidas diligentes em relação ao que você chamou de um sistema de compliance, né, para resolver as questões dos seus usuários, né? E é importante que se diga, né, que você tem um poder judiciário que pode ser uma segunda instância, não uma primeira instância, para avaliar se aquele sistema de compliance que você comentou está sendo coerente, né, com a Constituição, com a legislação e com a respectiva jurisdição. Então, super interessante começar os debates com essa abertura. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o deputado Felipe Rigoni, para suas considerações iniciais também sobre o projeto de lei que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que foi conhecido como projeto de lei para combater fake news, mas ele vai muito além de fake news, e por isso que esse debate é tão relevante. E o deputado Rigoni, se puder comentar um pouquinho sobre esse tema aí de responsabilidade das plataformas, moderação de conteúdo, a gente agradece bastante. Deputado Rigoni, a palavra está contigo. Ótimo. Me ouve bem, Rony? Sim, ouço bem. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas novamente. Agradecer aí o convite da CONIB, agradecer as palavras de carinho do professor Ricardo, e falar depois dele facilita muito as coisas, porque ele já dá todo o contexto com uma precisão tamanha que facilita bastante a nossa fala, inclusive. Veja, como o Rony bem falou, a gente protocolou o projeto ali no início de abril, ele teve algumas versões, e como o Rony bem falou, ele é o projeto de lei sobre a liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Ele acabou sendo apelidado de Lei do Combate às Fake News, mas o objetivo central dele não é necessariamente combater as fake news, apesar disso, com certeza, ser uma das consequências do PL. Mas o objetivo central é trazer um ambiente de mais liberdade, de mais responsabilidade e de mais transparência na internet. Trazendo bastante aquilo que o professor Ricardo trouxe, o projeto ele tem alguns eixos, e talvez o mais importante deles é o eixo de transparência. Justamente porque, como as plataformas exercem a moderação de conteúdo de maneira privada, e como essa moderação começou a ficar muito intensa, até por conta da dinâmica da própria internet, percebemos a necessidade muito grande de instituir um regramento que trouxesse mais transparência para essa moderação. Então, esse é um dos eixos principais do nosso PL, trazer transparência em relação a duas coisas principais. A moderação de conteúdo, ou seja, quais são as medidas de moderação que as plataformas fazem, quais são os critérios que elas utilizam para fazer isso, e, naturalmente, de forma agregada, os dados gerais de quem sofreu a moderação, quais eram, qual a média do tipo de conteúdo que foi moderado e etc. Justamente para a gente entender melhor esse fenômeno
da moderação de conteúdo e, naturalmente, também o fenômeno das fake news. A segunda coisa que a gente traz transparência é em relação ao patrocínio de conteúdo. Ou seja, aquele conteúdo pago. Porque é muito importante que a gente saiba quem está pagando, né? E se aquele conteúdo que chega ali na nossa telinha de qualquer uma das plataformas é pago ou não. Porque isso empodera a pessoa para ela tomar uma decisão sobre se ela acredita ou não com mais qualidade, né? Então, naturalmente, você dá mais liberdade, inclusive mais capacidade de escolha ali para as pessoas. A gente também traz um eixo de identificação, ou seja, especialmente no que se refere às contas automatizadas, os famosos robôs, é muito importante que a gente saiba se aquela conta é automatizada ou não, né? Por quê? Não tem problema existir robô na internet. Eles são, inclusive, muito úteis em várias situações. Mas o problema é quando o robô se parece com gente, tem nome de gente, tem uma foto de uma pessoa, se comporta como gente, mas não é gente, né? É um robô, é um software que está ali para tentar construir um consenso artificial. Aí sim é problemático. Então, a gente traz uma medida dentro do PL que todas as contas automatizadas precisam ser identificadas como tal, né? Do contrário, a plataforma tem a responsabilidade de apagar aquela conta caso ela não esteja identificada como conta automatizada. Isso é muito importante, de novo, para empoderar as pessoas que utilizam as plataformas. De novo, não vai ter problema existir um robô ali conversando com as pessoas, mas você saber que você está conversando com um robô muda totalmente o seu próprio comportamento, inclusive ali naquela plataforma. Uma outra coisa que a gente traz, inclusive foi alvo de uma série de críticas, apoios, etc., é toda uma seção que trata sobre as mensagerias privadas. É o WhatsApp, Telegram e etc. E aí tem uma série de discussões nesse ramo, mas tem algumas coisas que estão ali que muito pouca gente fala que eu acho super importantes, que é o quê? A gente traz a necessidade dessas plataformas de mensageria privada em tudo aquilo que se tem de transmissão, grupo, mensagens que vão de forma coletiva para as pessoas, a gente precisa ter a opção, não de sair, mas a pessoa precisa aceitar entrar naquele grupo ou naquela lista coletiva antes de receber. Porque hoje, né, no Brasil, a gente vai recebendo uma série de conteúdos de uma série de pessoas, é adicionado em vários grupos, sem que antes você diga que quer ser adicionado ou não a esses grupos. E fazer isso ajuda muito a seletividade das pessoas, naturalmente, e ajuda a pessoa, de novo, a empoderar. Ela vai dizer, olha, eu quero ou não quero receber esse conteúdo dessa lista de transmissão, eu quero ou não quero participar deste grupo. Isso é importantíssimo para a gente, de novo, empoderar as pessoas sobre aquilo que elas querem receber. Tem, naturalmente, o famoso artigo 10 do PL, que foi alvo de bastante crítica, e eu, inclusive, acho que a gente precisa fazer uma modificação nele. Eu acho que ele precisa ficar muito parecido com a lei de interceptação telefônica, ou seja, a gente pode ter acesso aos metadados, não é aos dados, mas aos metadados de mensagens a partir de uma decisão judicial que precise, né, que a gente tenha aqueles dados, justamente porque depois da suspeição de algum crime é que é importante a gente ter esse rastreamento de metadados das pessoas e não ficar liberado para todo mundo. Bom, tem mais uma série de coisas que a gente traz, responsabilidade do poder público,
tem toda uma sessão sobre educação midiática, que a Tabata vai falar bastante sobre isso. No fim das contas, a grande questão desse PL, e tem algumas modificações que a gente precisa fazer para tornar ele ainda mais claro em relação a isso, mas é que a gente tem, a tentativa é de dar regramentos sobre transparência, sobre identificação e sobre responsabilidades que empoderem cada vez mais as pessoas que utilizam as plataformas. Porque, no fim das contas, a única maneira da gente realmente combater fake news, discurso de ódio e etc., é empoderando as pessoas cada vez mais, dando a elas a capacidade de discernimento entre uma coisa e outra. E regras de transparência são super importantes nesse empoderamento. Então, eu acho que o grande debate é esse, como é que a gente coloca esse regramento que, ao mesmo tempo, empodere as pessoas, dê a elas a transparência e a liberdade necessárias e, naturalmente, também sirva de estímulo a novas inovações que virão nesse ramo, com certeza. Então, eu fico por aqui e agradeço aí todo mundo. Muito bom, deputado Felipe. É impressionante a gente ver como o Congresso brasileiro ele está trabalhando de forma diligente em relação a um tema tão complexo, e faço reforço aqui as palavras do Ricardo, tanto quanto ao senhor, quanto também à deputada Tabata. Todos os convites que são formulados para um debate sobre todas as questões de relevância, vocês sempre estão presentes, e acho que é um motivo de orgulho para o Brasil inteiro acompanhar vocês na Câmara dos Deputados. Assim, a qualidade técnica dos trabalhos é impressionante, e também a participação nos debates também é de bastante orgulho. Então, muito obrigado por sempre estarem conosco e com a sociedade brasileira nesse sentido. Passo agora a palavra para a deputada Tabata para comentar então um pouquinho sobre esse outro eixo tão relevante que é a educação midiática e o contexto atual da desinformação. Deputada Tabata, muito obrigado. Obrigada. Primeiro, agradecer à CONIB pelo convite para esse debate tão importante, tão urgente. Parabenizar tanto o professor Ricardo quanto você, Rony, pelo trabalho. O professor Ricardo eu tive a oportunidade de conhecer ao longo dessas discussões, mas é muito importante que a gente possa contar com pessoas que lidam com esses problemas, com esses desafios já há tanto tempo. E agradecer, Rony, também pela moderação, e cumprimentar o deputado Felipe Rigoni, que é um grande amigo, que é um grande parceiro, e também todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que participam da conferência da CONIB. Iniciando a minha fala, e aí me somo ao que o deputado Felipe Rigoni trouxe, é muito bom poder falar depois dele do professor Ricardo, porque o assunto já está bem encaminhado. Eu queria só trazer um ponto que é super importante, que na discussão do PL, que ficou conhecido como PL de combate às fake news, nós realizamos 10 audiências públicas. Então, imagino que algumas pessoas que estão nos acompanhando tenham assistido, participado dessas discussões, e elas foram muito importantes para que a gente pudesse avançar em relação aos diferentes eixos do projeto de lei, tanto que muitos dos pontos que o deputado Felipe Rigoni trouxe, de pontos que nós queremos melhorar, que nós queremos alterar, é justamente porque nessas audiências nós podemos ouvir um público bastante amplo, com muita experiência. Eu acho que essa é a coisa mais bonita da nossa democracia, que a gente possa debater, criar consensos, criar pontes e avançar. E aí tem um tema que ele surgiu em diversas audiências, e não só na que teve esse tema como principal, que foi o da questão da educação midiática. E aí, como ativista pela educação, como alguém que acredita muito que a educação é a nossa principal ferramenta de transformação de qualquer realidade, eu acho que é muito importante a gente focar nesse aspecto. E aí, trazendo uma breve e informal definição do que seria educação midiática, a gente está falando de habilidades, então, que servem para que um jovem, para que um adulto, para um cidadão, ele possa acessar, analisar e produzir informações de maneira reflexiva e responsável.
Então, só para trazer de novo, o acesso, a análise e a produção. Todos esses pontos eu vou explicar um pouco mais, mas eles têm tudo a ver com a criação de um ambiente digital em que a nossa democracia se fortalece e não se enfraquece. Eu acho que a gente está ainda tendo uma discussão muito ampla de que as regras de convívio democrático, as regras que baseiam a cidadania, elas não deveriam ser diferentes no meio offline e no meio online. O que é racismo, o que é homofobia, continua sendo racismo, continua sendo homofobia, continua sendo um crime, independente de se acontece pessoalmente ou se acontece no meio offline. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. E aí, quando a gente fala da educação midiática, tem um objetivo muito grande de que as pessoas consigam identificar os diferentes tipos de textos e a veracidade da informação. E aí, para vocês entenderem um pouco mais da relevância disso, no Twitter, informações falsas, esse é um estudo feito pelo MIT, tem 70% mais chances de serem retuitadas do que as verdadeiras. Ou seja, se uma informação falsa, quando comparada com aquela que é verdadeira, justamente porque tem esse caráter alarmista que chama atenção, ela tem quase 2 vezes mais chance de ser replicada. E aí, um outro estudo que me preocupa muito, e também são estudos como esse que motivaram a nossa apresentação desse projeto de lei, tem um estudo que é o Iceberg Digital, que foi feito por Kaspersky, não sei se minha pronúncia está correta, em 2020, que ele traz que mais da metade dos brasileiros, 62%, não sabem reconhecer notícia falsa. Eu acho que tem uma distinção que é importante aqui, que já apareceu em outros estudos, que somente 2% desconhecem o termo fake news, de acordo com o mesmo estudo. Então, não é que as pessoas não saibam que as fake news existem, que elas estão sendo circuladas. As pessoas não têm consciência, têm essa consciência, mas não conseguem aplicá-la para identificar quando o conteúdo é falso. Então, esse é um tema que ele é super relevante no nosso Brasil. Quando a gente compara com outros países, os brasileiros têm uma tendência maior a não reconhecer e, portanto, espalhar fake news. Então, essa discussão é especialmente importante no nosso país e nesse momento. E aí tem um segundo tema que ele é importante de ser avaliado, que quando a gente fala da propagação de notícias falsas, a gente não está falando apenas da tia do WhatsApp, que é como as pessoas geralmente se referem a isso. E muitas pessoas, para evitar que esse debate seja feito, vão dizer, mas você então quer tutelar o conteúdo que a minha avó, que a minha vizinha está vendo. E a gente traz uma discussão que, olha, o que menos nos preocupa nesse momento é a vizinha que compartilha fake news, que compartilha uma fofoca. Não, o que a gente está falando é que há indícios muito fortes de uma propagação estruturada, bem financiada, bem articulada, que envolve muitos recursos e servem para destruir reputações. E eu acho que é importante nesse debate nosso fazer essa diferenciação. Quando a gente fala dessa máquina de ódio, de destruição de reputações, de enfrentamento a um adversário político que nessa polarização é visto como inimigo, a gente não está falando daquela tia do WhatsApp que está compartilhando uma fake news. A gente está falando de uma rede de robôs bem financiada, bem estruturada, que está sendo utilizada para distorcer a nossa democracia. Então, eu acho que esse debate ele é relevante e o foco do projeto deve ser, quando a gente fala de transparência sobre financiamento, quando a gente fala de transparência sobre a ação das redes como Facebook, Instagram, Twitter, etc., a gente está muito mais preocupado com essa máquina de ódio do que com as coisas que acontecem nas beiras. E aí, uma outra coisa que é importante falar é que quando a gente fala sobre a educação midiática, a gente está falando sobre o enfrentamento dessas pequenas coisas que são espalhadas. Então, da atuação do cidadão, da cidadã, que muitas vezes, por não ter os recursos, não ter o ferramental mesmo para distinguir, para não espalhar, a educação midiática tem um papel muito grande nesse sentido. Mas ela, por si só, não consegue combater essa máquina de ódio. E eu faço essa diferenciação porque nós precisamos das duas coisas, uma não substitui a outra. Precisamos de transparência, precisamos entender de onde está vindo o dinheiro, desarticular essa máquina de ódio e, ao mesmo tempo, empoderar os cidadãos para que eles não sejam vítimas disso. E para que eles próprios não acabem disseminando ainda mais essas fake news. E aí, caminhando aqui para o nosso debate, para que eu não passe
do tempo, eu acho que é importante também trazer um aspecto em relação às meninas e às mulheres. Quando eu sempre digo que eu tenho um carinho muito grande com pautas relacionadas às meninas, porque quando nós tivermos um Brasil que é seguro, que é inclusivo, que permite que nossas meninas sonhem sem limites, a gente está falando de toda uma sociedade para homens e mulheres que será mais justa, que será mais desenvolvida. E tem uma pesquisa recente da Plan International de 2020, não vou me alongar muito sobre ela, mas convido vocês a conhecerem mais, que é bastante assustadora, que mostra como as meninas brasileiras estão mais expostas a assédio, difamação e destruição de reputações nas redes sociais. Então, para vocês terem uma ideia, esse estudo mostrou que, de novo, mais da metade, 77% das meninas brasileiras já foram assediadas no meio online e que 1 de cada 5 deixaram de usar as redes sociais ou mudaram seu uso, reduziram a frequência depois desse assédio. Então, essa nossa discussão, ela também tem a ver com a proteção, com a segurança de nossas crianças e, de modo muito especial, de nossas meninas. E aí, caminhando aqui para falar mais especificamente sobre educação midiática. Ela já está prevista na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, mas ela tem que ser trabalhada de uma forma interdisciplinar. Eu, pessoalmente, acredito e trabalho muito para que a gente tenha um modelo de educação pública verdadeiramente integral, em tempo integral, mas verdadeiramente integral, em que a gente coloque as crianças para aprender genética e robótica ao mesmo tempo, para discutir os problemas da sociedade, para criar seus projetos de vida. E quando a gente fala dessa educação midiática, ela faz muito sentido nesse modelo de educação integral, em que você tem uma abordagem que é transversal, que vai dar aula de português a uma discussão sobre direitos humanos. Então, acho que, assim como em outras áreas, temos muito a avançar para que aquela previsão que está na BNCC, ela seja de fato concretizada na sala de aula. E aí, para finalizar, só trazer um pouco de como que a educação midiática entrou no nosso projeto de combate às fake news. A gente tem um artigo, que é o artigo 21, que ele traz a educação midiática, a educação digital, como um dever do Estado. A gente traz também uma previsão, e a gente defende isso, que eu acho que é super importante, de que as multas que vão ser, vão ser transformadas em recursos que serão arrecadados, que essas multas sejam destinadas ao Fundeb e aplicadas em ações de educação e alfabetização digitais. E a gente também traz o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, que está prevista a sua criação no projeto de lei, e a ideia é que esse mesmo conselho ele possa realizar estudos para a criação de fundo para financiamento da educação digital e para promover debates na sociedade sobre a desinformação. Então, só para, enfim, retomar, eu vejo essas duas ferramentas como paralelas e uma complementando a outra. A gente tem que enfrentar essa máquina de ódio, a gente tem que expor o seu financiamento, desarticular essa rede, entender que a cidadania ela deve ser fortalecida no meio digital e no meio offline, e que o que é crime no meio offline e no presencial também deve ser crime no meio digital, mas é muito importante que a gente entenda que esse papel não é só do Estado, e que o Estado sozinho, por meio de regulamentações, como as que esse projeto prevê, em parceria com as redes sociais, não vão dar conta de resolver todo o problema. Nós temos uma população que é muito refém de fake news, justamente porque temos uma educação pública que é muito deficiente na alfabetização, para falar de algo bem básico, e se a gente não entender o papel de empoderar cada cidadão, com os instrumentos para reconhecer uma fake news, para produzir conteúdos mais cidadãos, por assim dizer, e para fortalecer a democracia, a gente vai ficar um pouco manco. Então, eu faço aqui a defesa de que essas duas partes caminhem em paralelo e com igual força. Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um debate super relevante e deixo as outras considerações para o debate. Nossa, deputada Tabata, que legal fechar esse momento inicial dos nossos debates com o tema de educação, né? A gente começou falando aqui bastante sobre maior transparência e maior obrigação das plataformas em relação a serem mais transparentes por meio de diversas medidas, e é muito relevante a gente falar que não tem uma bala de prata, então empoderar o cidadão por meio dessa educação no offline e no online é mais do que necessário. E quando a gente fala de discurso de ódio de uma forma geral,
né? Além do alvo, do orador, da mensagem e do veículo, tem a audiência, né? E se essa audiência ela tiver empoderada, né, em relação à ciência de tudo isso que nós conversamos aqui, que você traduziu muito bem como educação midiática, automaticamente a gente tem um fator aí decisivo em relação à mitigação desses discursos todos, né? E só lembrando, né, interessante notar que o já comentado Marco Civil da Internet, lá de 2014, ele prevê no artigo 26 o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino, incluindo a capacitação integrada a outras práticas educacionais, como para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico, né? Então, acho que esse reforço inserido nesse projeto de lei é mais do que válido para que a gente tenha efetivamente uma diligência também nesse sentido. Então, muito obrigado pelas suas considerações iniciais quando você abriu falando das 10 audiências públicas, né, um exercício realmente fantástico de democracia que o Brasil está fazendo, que a Câmara dos Deputados está fazendo. Eu tive a oportunidade de participar de uma delas, realmente é algo muito bonito de se ver mesmo, a construção de uma legislação tão importante de uma forma tão democrática. Vocês estão de parabéns. Vamos agora passar para os debates. A gente tem aproximadamente 20 minutos pela frente. Eu queria, se vocês puderem comentar um pouco, né? Acho que pegando um resumo de tudo que foi dito, em relação à necessidade de maior transparência em relação à tomada de decisão das plataformas para mitigação do discurso de ódio em si. Vocês acham que hoje, né, nessa mudança que nós estamos vendo globalmente, de uma cobrança maior junto às plataformas, claro que isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? As plataformas estão sendo mais cobradas, né, em relação ao combate à fake news, ao combate ao discurso de ódio. Vocês acham que hoje, com esses avanços que nós tivemos, seja em termos de legislação, seja em termos de modificação nos termos de uso, as plataformas ainda elas precisam ser mais transparentes? E qual que é um peso de uma legislação forçando isso, né? Porque teoricamente as plataformas querem um ambiente saudável, elas não querem discurso de ódio lá dentro, elas não querem fake news lá dentro, né? A gente viu um movimento na Europa, principalmente na Alemanha, de se legislar, né, para cobrar isso, né, por meio de lei. É necessário chegar nesse nível mesmo? Enfim, acho que é importante comentar um pouco, porque na Alemanha a gente já tem uma lei mais firme nesse sentido. No Brasil, a gente tem essa discussão do projeto de lei que a gente está aqui, fora o recurso extraordinário em relação a uma eventual inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou não precisa, a autorregulação ela se resolve. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre essa responsabilidade das plataformas, eu agradeço. Ricardo, quer começar? Eu dou aqui o chão para a Tabata e para o Rigoni. Eu acho que eles podem começar. Tá bom. Vou começar aqui, então. Tá bom, vamos lá. Bom, resposta de maneira curta, sim, eu acho que é necessário um regulamento legal sobre esse assunto. Não para forçar a transparência, até porque algum nível de transparência existe, né? O YouTube, por exemplo, faz relatórios há cerca de 10 anos sobre a sua moderação. Mas é importante a gente ter esse regulamento justamente para, padronizar, né, os relatórios, e 2, a gente empoderar, inclusive, a academia para a gente conseguir ter cada vez mais conhecimento sobre os mais variados fenômenos que acontecem na moderação de conteúdo. E uma coisa que é importante, você comentou, Rony, de fato as plataformas querem um ambiente saudável, mas existe aí um conflito, porque o modelo de negócio das plataformas é um modelo de negócio
muito inovador que tem necessariamente a ver com a atenção, né? É a economia da atenção que nós estamos falando. Então, o objetivo central ali é capturar a atenção da pessoa que está do outro lado da tela, né? Nesse sentido, existe um conflito porque a atenção ela é mais capturada por alarme, por ódio, por raiva, por emoções muito fortes, né? Então, existe sim um certo conflito entre a necessidade de ter um ambiente saudável e o próprio modelo de negócios que, infelizmente, acaba sendo capturado pela produção de conteúdos que geram essas emoções mais fortes, né? Então, acho que é nesse sentido que é importante, eu acho um regramento legal sobre a transparência, justamente para a gente ter mais conhecimento sobre como é feita a moderação de conteúdo e, naturalmente, os conteúdos que são moderados, né? Então, é bem importante, na minha opinião, essa questão. Se eu puder me somar aqui, eu concordo com a fala do deputado Felipe Rigoni. Eu acho que é importante ressaltar que a gente pede transparência para os dois lados. O que eu quero dizer com isso? Como o deputado trouxe, as plataformas, elas têm um histórico não só de mostrar, e aí eu sou um pouco mais crítica, eu acho que elas ainda mostram muito pouco, explicam muito pouco o que estão fazendo, mas elas têm instrumentos de combate às fake news, a discursos de ódio, mas me preocupa a forma arbitrária como isso vem sendo feito. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje Instagram e Facebook vão rotular alguns conteúdos como sendo falsos. A gente viu muito isso em relação ao Trump nos últimos dias. Agora, há um questionamento de por que esse conteúdo e não esse outro. Qual é o critério? É o número de seguidores que aquela pessoa tem? É se o conteúdo é sobre saúde ou sobre política? Então, eu trago essa provocação para o outro lado, porque, poxa, eu acredito que foi importante que essas redes tenham se posicionado. Twitter, inclusive, dito que, olha, Trump está espalhando fake news sobre o sistema eleitoral americano. Mas você pode fazer um questionamento do outro lado e dizer, mas por que só fizeram essa moderação com essa figura pública? E quando eu falo da transparência, e a gente tomou uma decisão com o projeto de lei de não dizer, nesse momento, como as plataformas deveriam fazer a moderação. E eu acho que foi uma decisão correta, porque esse debate não está maduro ainda. Mas o que a gente pede nos digam, então, dados os instrumentos que vocês têm de rotular um conteúdo ou de derrubar um conteúdo, e a gente tem uma preocupação e traz uma previsão no projeto sobre isso, quais são os critérios que vocês estão utilizando? O corte é esse, é nessa linha, assim nós sabemos que da esquerda à direita, de cima para baixo, todo mundo está tendo o mesmo tratamento. Então, eu trago esse contraponto para dizer que, olha, a gente pode ficar feliz quando é com alguém, no meu caso, como o Trump. Mas será que está sendo justo com todo mundo? Todos os usuários estão tendo o mesmo tratamento? Então, é uma provocação que eu sempre faço. E aí, quando eu digo que a gente pede mais transparência dos dois lados, é porque a gente quer saber quais são os critérios, como que as plataformas identificam os robôs, quais são derrubados, por que alguns são, outros não, etc. Quais conteúdos são patrocinados. Tudo isso é muito importante. Mas é importante também que que a plataforma cumpra o devido processo quando ela decide derrubar um conteúdo, por exemplo. Então, o projeto, ele traz um cuidado de que, olha, se você decidiu rotular um conteúdo, você que dá a garantia de que aquele usuário ele possa recorrer daquela decisão. E que se ele provar que não, o conteúdo dele não era uma notícia falsa, não era uma difamação, etc., que a plataforma ou permita retomar o seu conteúdo e ser legalmente ressarcido pelo dano que foi causado. Então, eu acho que é importante a gente ter essa discussão muito madura, de plataforma seja transparente, não diga o que você está fazendo, por que está fazendo, mas quando você errar, dê a oportunidade do usuário, enfim, poder retomar seu conteúdo, poder reagir, poder interpelar e dizer que a plataforma errou naquele sentido. Muito legal. Eu vou já passar também para o Ricardo, que deve estar ansioso para falar sobre tudo isso. Eu acho que é importante dizer, não é fácil para as plataformas, né? Quando a gente fala de discurso de ódio, antissemitismo, por exemplo, a gente tem na CONIB um filtro muito rígido, a gente tem uma comissão de advogados para avaliar efetivamente o que está dentro dos limites da liberdade de expressão, o que extrapola e pode ser efetivamente
um discurso de ódio. Isso para as plataformas também é algo muito complexo. Então, essa transparência em relação ao que está sendo levado em consideração para se decidir sobre determinado conteúdo é muito relevante, porque a sociedade pode ajudar as plataformas nesse sentido, né, em relação a sim, está indo no caminho certo ou não, mesmo porque isso é dinâmico, e isso varia de país para país, né? Você pode ter determinados conteúdos que são conteúdos gritantes, né, em relação a racismo, preconceito, em que não se tenha dúvida em relação à remoção imediata, sem contraditório, sem ampla defesa. Outros determinados conteúdos podem gerar dúvidas, e aí sim, se abrir um contraditório para que eventualmente aquele usuário que o postou se manifeste sobre uma acusação de um conteúdo indevido, para que se estabeleça essa resolução de conflitos por meio de mecanismos das próprias plataformas. Mas, sem dúvida, não é um assunto simples, e por isso toda essa discussão. Ricardo, quer comentar um pouquinho? Eu deixei para falar por último, para eu não ter que falar muito, porque a deputada Tabata e o deputado Rigoni já praticamente falaram tudo de importante sobre o assunto. Eu acho que essa questão realmente da moderação de conteúdo é importante, talvez até mudar esse nome, falar na administração da liberdade de expressão, né? Moderação de conteúdo, na verdade, é uma administração privada da liberdade de expressão da população. É disso que a gente está tratando aqui, né? E isso realmente, o deputado Rigoni tocou num ponto muito interessante, que é o mecanismo de mercado deles é orientado pela atenção. E, às vezes, isso entra em colisão justamente com preceitos constitucionais. E aí é o papel do Estado entrar, né, do processo legislativo para balancear não só o mecanismo de mercado, mas também proteção de minorias, né? E isso, né, talvez o grande ganho do PL é tentar fazer isso através da transparência. A gente do Instituto LGPD, a gente já até discutiu com os deputados uma proposta nossa para o artigo 12, né? E é muito interessante, porque tem questões até anteriores da moderação de conteúdo, né? Porque a moderação de conteúdo ou ela é feita por algoritmo ou é feita por pessoas, né? E as pessoas que são contratadas, muitas vezes, são de empresas que estão fora do país, estão na Indonésia, nas Filipinas, na Índia. É importante saber quem faz, quais são as empresas, né? Qual é o treinamento dessas pessoas. Tem o caso de Mianmar, né, que a contratação de uma empresa externa acelerou a exterminação de uma minoria no país. Isso tem até na BBC do Brasil, fez uma longa reportagem sobre isso, e tem na imprensa mundial. Então, a moderação de conteúdo é muito importante. Talvez seja o mais importante de um PL ligado à responsabilidade dos intermediários, tocar na moderação de conteúdo. E talvez, aí, só para jogar aí um pensamento para a deputada Tabata, deputado Rigoni, pensar também o que fica para a relação entre o conselho e a autorregulação regulada. Porque, como tudo é muito dinâmico, às vezes é melhor deixar na lei algo geral, né, e poderes para o conselho, né, estimular a autorregulação regulada, né, para que consiga se adaptar a novas circunstâncias, né, daqui 2 anos, 3 anos que surgir. Então, mas eu acho super importante a questão da moderação de conteúdo, e é o ponto central hoje aqui na Europa, e aí falo agora mais 15 segundos, da revisão de toda a tradição da responsabilidade dos intermediários agora com o Digital Services Act, que está terminando a Comissão da União Europeia de redigir um novo estatuto que vai revisar toda a responsabilidade dos intermediários. Na semana passada eu discuti com uma deputada francesa, que é a Letícia Avia, que foi a relatora da lei francesa. É uma deputada mulher, negra, e que é a principal voz na Europa do aumento da responsabilidade dos intermediários aqui. Então, agora, na Europa, está terminando justamente o que a gente está fazendo no Brasil também. Então, a gente não está desfocado, não. A gente está caminhando junto com o mundo no debate. Legal, professor Ricardo, obrigado. Acho que é importante considerar essas falas, né? Quem assistiu recentemente
The Social Dilemma, né, o dilema das redes sociais, sabem bem o que a gente está conversando aqui sobre essa questão de se prender a esse tipo de conteúdo e a questão da vida contemporânea estar sendo direcionada agora pela lógica dos algoritmos, né? Não é o tema sobre discurso de ódio, mas semana passada ou retrasada, na Europa, houve uma ação em Amsterdã, se eu não me engano, contra o Uber, de motoristas, né, que foram excluídos da plataforma por meio de decisões automatizadas, teoricamente porque aqueles motoristas estariam violando os termos de uso da plataforma, né? E é esse tipo de discussão aqui, né? São várias vertentes, né? Uma é discurso de ódio, outra é fake news, mas qualquer decisão automatizada e a legislação de proteção de dados lá na União Europeia, o famoso General Data Protection Regulation, fala da possibilidade de revisão das decisões automatizadas, inclusive uma revisão humana, né? Porque imagina só um motorista que é o ganha-pão dele ser excluído indevidamente, né, de uma plataforma. Ou então, imagina ele ser mantido se ele está cometendo atos que violam de forma gritante os termos de uso, né, e realmente as plataformas podem ficar nessa sinuca de bico para os mais variados assuntos, que é o que a gente está conversando aqui. E por isso que toda a nossa pauta aqui relacionada a esse projeto de lei super relevante no Brasil, as discussões na União Europeia, elas ressaltam novamente essa questão da transparência na tomada de decisões, que envolve também uma transparência algorítmica, né? O que se fala da opacidade do algoritmo é algo que é muito relevante, né? E por isso que também precisa ser avaliado, né? A gente já está caminhando para o fim aqui das nossas discussões, acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro debatendo assuntos tão relevantes. Queria comentar um pouquinho sobre alguns movimentos, né, que não envolvem legislação em si, né, como o Stop Rate for Profit, né, parem o ódio com fins lucrativos, um movimento oriundo dos Estados Unidos, né, em relação a protestos para empresas pararem de anunciar nas plataformas, sendo que aquelas plataformas acabam vinculando determinadas marcas a discursos de ódio, né? E aí o CEO da Anti-Defamation League, o Jonathan Greenblatt, falou que todas essas empresas não querem que seu dinheiro financie conteúdo que demoniza e difama pessoas por causa da origem delas, da maneira como rezam ou devidam às pessoas que amam, né? Então, a opinião pública e a iniciativa privada está pressionando os provedores de conteúdo a serem mais diligentes, efetivamente, quanto ao discurso de ódio e também a fake news. Então, vejam, é uma pressão enorme que agora está chegando, né? Justamente em razão dessas plataformas serem esse novo ambiente de comunicação social para serem mais diligentes. E aí, para finalizar aqui o nosso debate e também para vocês tecerem suas considerações finais, eu queria deixar à vontade vocês três, por favor, para comentarem e também para darem o seu ponto final em relação ao que está por vir, né? Qual que é a ideia que vocês imaginam de finalizar os debates sobre esse momento do projeto de lei? Qual a expectativa eventual para a votação desse projeto de lei? E também ter uma visão um pouquinho mais da Europa, no caso do professor Ricardo, sobre se essa legislação alemã que eu comentei no início, ela está sendo efetiva ou não, ou seja, a legislação alemã é algo que resolveu ou está resolvendo, está sendo bom para o combate ao discurso de ódio ou não. Enfim, expectativas aí para o futuro. Estamos caminhando bem e qual que é a nossa ideia aí principal? Posso puxar aqui? Por favor. Eu queria trazer só um dado para reflexão, e eu sei que a CONIB é muito sensível a isso e tem um trabalho muito bonito em defesa da democracia e combate ao discurso de ódio. Tem um dado da SaferNet Brasil de que, desde 2006, já foram feitas mais de 2,6 milhões de denúncias de discurso de ódio. É muito grave o que está acontecendo e a gente, enfim, traz uma visão acadêmica e faz uma discussão ampla
e trata de uma forma leve, mas a gente não pode esquecer do que a gente está falando. Eu mencionei brevemente quão tóxico muitas vezes esse ambiente é para as meninas, mas a gente tem que fazer uma reflexão de que o Brasil ainda é um país muito violento com muitos grupos. Esse é o 5º país que mais mata mulheres em crimes de ódio, é um país extremamente racista, é o país mais perigoso do mundo para pessoas trans, um dos mais perigosos do mundo para toda a comunidade LGBT, para ativistas. Então, que a gente entenda que no final do dia essa discussão é uma discussão sobre a proteção e a dignidade da vida humana. E eu queria só trazer esse ponto, porque às vezes nos números, nas discussões acadêmicas, a gente esquece do objetivo final. Então, queria realmente agradecer à CONIB por esse trabalho que vem fazendo já há tantos anos e que vem de um lugar de muito propósito e de conhecimento de quão perverso algo que começa com um discurso, com uma fala, pode ser. E que a gente nunca se esqueça de que, ao longo da história, em anos recentes, nós temos inúmeros exemplos de coisas que começaram com um discurso de ódio, que começaram em palavras, mas que rapidamente se concretizaram em crimes, em atentados contra a vida humana. Então, só agradecer mesmo por esse momento, por essa discussão tão importante e dizer que a nossa democracia depende de que a gente encontre uma solução para isso também. Esse crescimento em discurso de ódio vem junto com esse aumento da polarização. E a gente tem que dar uma resposta efetiva a isso. Acredito muito no papel da educação midiática, acredito muito no papel desse projeto de lei de desarticular essas máquinas de ódio, mas também no papel da sociedade civil, no papel da CONIB, no papel de iniciativas como Stop Hate for Profit, que eu acho que tem trazido uma discussão muito importante. E aí, em relação aos próximos passos, deixo para o deputado Felipe Rigoni, mas só dizer que, coordenando essas audiências públicas e essa discussão muito ampla, ele vem fazendo um trabalho que muito me orgulha, que muito me representa, e que eu tenho, sim, esperança de que, passadas as eleições, a gente possa retomar esse tema. Então, professor Ricardo, Rony, um prazer, uma honra poder debater com vocês. Contem com a gente lá no Congresso e também deixo um agradecimento e um grande abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando e que nos acompanharam ao longo desse debate. Obrigado, deputada Tabata. É sempre muito bom te ouvir e você encerrando a sua palavra, lembrando que atrás de cada tablet, de cada notebook, tela de computador, televisão, tem um ser humano que ao ver, né, que pode ser alvo de um discurso de ódio, e às vezes isso na internet pode se perder um pouco. Né? A gente não pode esquecer que é fundamento da nossa Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, e quando alguém sofre com um discurso de ódio, né? Eu acredito muito ainda no ser humano, acho que todos aqui acreditam, né? Talvez, vamos pensar se metade das pessoas que praticam o discurso de ódio, se elas conseguissem ter noção do sofrimento das pessoas que são vítimas daquele próprio discurso, se elas conseguissem sentir isso, né, provavelmente não o praticariam, né? Então, acho que essa questão de sempre pensar no outro, e não é porque você está na internet que você não vai causar um mal. Talvez possa até ser pior em relação à reverberação, que é o que a gente está discutindo aqui, que isso pratica. Mas, sem dúvida, pensar sempre se aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando, né, seja no mundo offline, mas também no mundo online, em relação à reverberação que isso tem, se isso pode prejudicar alguém, se isso pode efetivamente ferir com a dignidade de outra pessoa. Porque a gente está falando não só, né, de atingir maleficamente alguém, mas a gente está falando também daquele que é o autor, né, ter também uma avaliação por toda a sociedade e também depois pelo próprio Poder Judiciário, que pode também prejudicar demasiadamente. Então, muito legal essa sua fala final. Muito obrigado, a honra é nossa, o prazer é nosso. Deputado Rigoni, está contigo. Bom, já agradecendo a CONIB pelo convite e parabenizando pela iniciativa, né, que é muito, como a Tabata disse, é muito importante a gente lidar com esse tema de uma maneira muito responsável.
só comentando em relação a esses movimentos como o Stop Hate for Profit, eu acho esse tipo de movimento, inclusive, ainda mais importante no contexto atual, porque isso afeta diretamente o modelo de negócio, né? Se a gente encontrar, né, uma maneira de que o modelo de negócio não necessariamente mude, mas que ele se adapte, né, e a pluralidade e o respeito sejam premiados no lugar do alarmismo, do ódio e das emoções muito fortes, a gente muda completamente a dinâmica, né? Torna a internet muito mais saudável. E movimentos como esse, o Stop Hate for Profit, é que vão conseguir, em última instância, fazer essa modificação de modelos de negócios. Em relação à lei, a gente ainda está esperando o presidente da Câmara designar o relator da lei, né? Temos debatido bastante esse assunto, mas acredito que, uma vez passadas as eleições, ele volta à tona e a gente consegue ter essa lei aí, acho que até o primeiro semestre do ano que vem, pronto. Muito obrigado, deputado Rigoni. Parabéns novamente por todo o trabalho. Sempre uma alegria enorme te ouvir e parabéns pelo trabalho em relação ao Congresso e também em relação a esse tema. Professor Ricardo, por favor. Vou ser bem breve. Eu acho que um ganho, aqui retomando o que o deputado Rigoni, a deputada Tabata falaram desse movimento Stop Hate for Profit, é realmente observar o mecanismo de mercado, né, de onde vem o dinheiro desse novo modelo de mercado, e ele vem do quê? Publicidade. Elas são máquinas eficazes de publicidade. Então, um grande passo que entrou agora na discussão há pouco tempo foi tentar garantir uma isonomia no tratamento jurídico da publicidade das plataformas com os meios tradicionais. E o Brasil tem um regime muito dinâmico de publicidade. É uma lei antiga, de 65, mas ela é uma lei conceitual, que dá abertura até para a autorregulação, né, do setor. Então, eu acho que a questão essa questão de atacar o mecanismo de mercado talvez seja uma questão a longo prazo mesmo de equiparar o regime jurídico da publicidade, né? Não deixá-lo ser um mecanismo extralegal de publicidade, né? E até na Europa fala-se em follow the money de forma diferente do Brasil. É engraçado que no Brasil fala-se em follow the money para colocar artigo penal, para prender a pessoa. E na Alemanha e na Europa fala em follow the money, procurar o dinheiro da publicidade. Quem irriga através do mecanismo de mercado deles, inflama essa esfera pública através de dinheiro, né? A questão da lei alemã é interessante porque teve agora um parecer do professor Martin Eifert, de Berlim, a pedido do governo alemão, para uma avaliação dos 3 anos da lei alemã. E o ponto forte do parecer dele, que tem 145, 50 páginas, é que não aconteceu o grande medo inicial, que era do overblocking, das plataformas começar a pagar tudo na dúvida. Não ocorreu isso. E agora o parlamento alemão, esse ano, ainda enrijeceu a lei mais ainda. As plataformas têm um dever de comunicar um órgão público de ilegalidade. Se ela perceber ilegalidade, ela tem que comunicar diretamente um órgão público, né, de persecução penal. E aqui, agora para fechar, voltando à Tabata, essa questão do humano que se encontra atrás da máquina é muito importante. E a lei alemã vem nesse sentido também, porque o tecido social ele se inflama justamente nessa comunicação, né, que muitas vezes é artificial. E se o tecido social inflamar muito, não tem mais o que fazer. A Alemanha, em 1933, foi isso. Inflamou de uma tal forma que não dá para voltar atrás. Aí começam violações em massa a direitos e garantias individuais que não tem como conter mais. Então, eu acho que aqui o papel da CONIB também de colocar esse debate, voltar com esse debate, tem um papel civilizatório dos deputados também
em ter coragem de levar esse assunto para frente, porque a gente está falando das maiores economias do planeta, né? Isso não é fácil. E eles também não são maus, não tem que vê-los como maus. Eles contribuem também para amplificar a liberdade de expressão. Então, eu queria agradecer aqui os deputados de poder estar novamente do lado civilizatório do debate, né, da procura para dar passos melhores para o país e também da CONIB nessa causa, que é uma causa que toca, na verdade, a Constituição da nossa democracia. Então, eu agradeço aqui novamente a CONIB, a deputada Tabata e o deputado Rigoni e o amigo Rony. Legal, professor Ricardo. Obrigado. Vocês não têm ideia o motivo o quão realizado nós estamos com esse tipo de debate, né? Para quem não sabe, nós estamos chegando ao final do segundo mandato do presidente Fernando Lottenberg, 3 anos, depois mais 3 anos, totalizando 6 anos. E eu queria aqui fazer uma referência especial a ele, ao secretário-geral, o Eduardo Wurzmann, e a toda a diretoria da CONIB, por esse trabalho louvável em relação a várias questões, mas vou me referenciar aqui ao tema de combate ao discurso de ódio. A gente fez muita coisa esse ano, durante esses 6 anos, desculpem. Esse trabalho com a Fundação Getúlio Vargas Direito, esse é um relatório de mais de 400 páginas, avaliando a jurisprudência nacional, a jurisprudência internacional, doutrina e legislação, que culminou nesse guia para avaliação de discurso de ódio, e será feito também um lançamento de um livro com mais de 20 artigos acadêmicos para que a gente contribua com a elevação do nível de maturidade sobre esse tema. Então, a gente chegar nesse momento com um debate assim, tão democrático, um debate tão profundo e técnico, para fechar com chave de ouro, sabe, esse mandato da CONIB. Então, eu queria agradecer especialmente ao presidente Fernando Lottenberg, ao secretário-geral, o Eduardo Wurzmann, e também desejar uma boa sorte ao futuro presidente da CONIB, o Cláudio Lottenberg. Eu vou continuar ainda na diretoria e, felizmente, a gente vai conseguir dar seguimento a todo esse trabalho que está sendo conduzido. Então, novamente, muito obrigado, deputada Tabata, muito obrigado, deputado Felipe, muito obrigado, professor Ricardo Campos. Espero que todo o público que esteja nos assistindo tenha gostado dos debates, e uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau.